Faixa 6. A recuperação. 2 dias de hospital e já pude sair e ficar em repouso absoluto no apartamento das minhas tias. Começava então um período muito difícil em todo esse processo. Um período onde meu estado psicológico foi sendo massacrado, usado, minado e exigido ao máximo, sem descanso e sem misericórdia. A notícia da minha cirurgia espalhou-se pela família e pelo Guarujá, e naturalmente começaram a chegar visitas, recados, notícias e muitos telefonemas. Por eu já não enxergar do olho esquerdo desde os meus 9, 10 anos, o tampão de gaze que estava usando na primeira semana pós-cirurgia fez com que eu realmente experimentasse o que é ser cego, o que é viver sem visão alguma. Frequentemente voltavam à mente aqueles pensamentos de terminar tudo aquilo com a morte, caso acontecesse o pior. Aqueles primeiros dias de recuperação foram em absoluto repouso. Passava o tempo todo deitado na mais completa escuridão. Pela primeira vez tive que fazer tudo sem enxergar. Coisas tão corriqueiras como tomar banho, comer e andar. A sensação era terrível, a pior que já havia experimentado. A perda da independência e da liberdade, somadas à perda da visão, faziam com que essa sensação ficasse ainda mais forte e presente. Os dias foram passando e fui algumas vezes à clínica para que o médico que me operou pudesse fazer os exames e determinar se ainda seria preciso complementar a cirurgia com a aplicação de raios laser na retina, a fim de fechar pequenos buraquinhos que estavam na retina. Mas meu olho estava extremamente sensível e eu sofri muito nesse tratamento com o raio laser e não foi possível completar o procedimento todo. Teríamos que esperar algum tempo até que o olho ficasse menos sensível. De volta para o apartamento, recebi a visita de alguns amigos do time de praia que me trouxeram uma camisa assinada por todos. No mesmo dia veio o Fredão e depois o Fernandinho, que sempre foi um dos meus melhores amigos. Nessa época, o país passava por um turbulento processo político que acabou marcando o começo do fim da ditadura militar no Brasil após mais de 20 anos de duração. Por todo o país existiam comícios pelas diretas já, que era um movimento que apoiava a emenda Dante de Oliveira. Essa emenda constitucional pedia a eleição direta para que o povo brasileiro pudesse eleger o próximo presidente da República. No dia 16 de abril, houve a maior concentração popular da história do Brasil. E eu estava ali, na Avenida São João, a poucos quarteirões do Vale do Anhangabaú. Fiquei um tempo na pequena sacadinha que dava para a rua Barão de Campinas, e por ali passavam pessoas gritando palavras de ordem. Alguns pequenos grupos passavam cantando o refrão da música do Geraldo Vandré, para não dizer que não falei de flores. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Alguns carros passavam buzinando e podíamos ouvir ao longe os ruídos que vinham do comício. Eu estava sem os óculos e também não podia olhar para baixo. Então fiquei olhando para o horizonte, contemplando as silhuetas dos prédios e pensando nas transformações que estavam por vir, tanto no país, tanto na minha vida. Tentei ficar mais tempo ali na sacadinha, mas não estava me sentindo bem. Ainda estava meio fraco. A cirurgia tinha sido há 12 dias, mas na maior parte desses dias eu tinha ficado deitado, em repouso absoluto, e ficava enjoado quando ficava em pé por algum tempo. Deitei e fiquei escutando tudo pelo rádio, pois ainda não assistia televisão. Minha pupila estava dilatada devido aos colírios que eu estava usando, e isso também fazia com que eu me sentisse enjoado quando tentava fixar a visão na televisão ou em qualquer outra coisa. Essa situação foi minando minha paciência, e a cada dia que passava, mais eu queria sair daquele apartamento. Nos momentos em que ficava sozinho, os pensamentos se voltavam para a grande revolução que havia tomado conta da minha vida. O que mais estaria por vir? Acordei durante a madrugada e comecei a lembrar da época da minha primeira operação no olho esquerdo e das várias vindas a São Paulo para constantes consultas durante mais de 6 meses. Foi quando me lembrei de um fato histórico e trágico ocorrido no início de 1972, que foi o incêndio no edifício Andraus.
Um incêndio terrível que tinha causado a morte de dezenas de pessoas e centenas de feridos. Eu tinha 10 anos e tinha assistido às imagens do incêndio na TV. 2 dias depois, eu tinha que ir ao médico novamente e o Andraus ficava a apenas 3 quadras do apartamento das minhas tias. Eu e minha mãe passamos em frente ao prédio queimado. Estava todo cercado para que ninguém se aproximasse. Lembro-me de minha mãe emocionada, contendo o choro. Eu olhava aquele cenário de guerra e via espalhados pelo chão alguns destroços do prédio. Chamou-me a atenção a grande quantidade de caquinhos de vidro esfumaçados e queimados. Peguei alguns para levar e mostrar para os meus amigos na escola, mas minha mãe mandou que eu os jogasse fora. O dia não amanhecia e os pensamentos seguiam se emendando. Lembrei de outra história marcante na minha vida e que também estava relacionado àquele apartamento e às minhas tias. Como eu já disse, minhas tias eram corintianas fanáticas, e como eu também sempre fui fanático pelo Corinthians, tia Augusta prometeu que me levaria ao jogo da final do Campeonato Paulista quando o Corinthians se classificasse. Em 1977 aconteceu, e lá fomos nós. Minha mãe, tia Augusta e eu fomos à segunda partida da final com a Ponte Preta. Se o Corinthians ganhasse aquele jogo, já seria campeão, e qualquer outro resultado levaria a decisão para uma terceira partida. Foi uma loucura. Fomos de ônibus até o estádio do Morumbi. Por milagre, conseguimos comprar os ingressos e entrar. Ficamos lá em cima na arquibancada, atrás de um dos gols. Naquele dia foi estabelecido um recorde de público do Morumbi que nunca mais seria quebrado. Eram mais de 144 mil pessoas, quase todos corintianos. Foi um jogo super equilibrado e a Ponte Preta acabou ganhando de virada e levando a final para o terceiro jogo. Não comemoramos naquele dia, mas foi inesquecível ter estado lá. As lembranças fizeram brotar lágrimas nos meus olhos. Às vezes a gente pensa que consegue ter domínio sobre as emoções. Ledo engano. Minha última noite naquele apartamento foi a mais longa de todas. As horas não passavam. Estava desesperado para voltar para casa. Aquela janela que ficava na cabeceira da minha cama trazia os barulhos da rua e eu já não suportava mais tanto barulho, tanta mesmice. Finalmente partimos. No carro fui com o banco reclinado ao máximo e com vários travesseiros para amortecer os solavancos. Minha chegada em Guarujá me devolveu uma paz tão desejada quanto necessária. Não havia comparação entre os dois locais. O apartamento do Guarujá era de frente para o oceano, de frente para aquele mar que eu conhecia tanto, aquela praia que eu amava tanto. Durante o dia tornou-se rotina a visita de parentes e amigos, e a cada dia eu ia me animando mais e mais. Estava me sentindo bem e faltava pouco para a vida voltar ao normal. Faixa 7. A recaída. Numa manhã ensolarada, eu estava deitado na cama dos meus pais à espera da hora do almoço. O quarto ficava de frente para o mar e, por ter a frente toda envidraçada, o sol o invadia e chegava até a cama. Eu gostava de ficar ali, perto do meu mar, da minha praia. O almoço era normalmente trazido pela minha mãe e colocado em uma mesinha de cama para que eu não abaixasse a cabeça, e foi nessa hora que percebi algo diferente no meu olho. Parecia que estava com menos visão no campo visual do lado direito, mas era muito difícil precisar com exatidão se era uma ilusão minha ou se realmente a minha visão estava diferente. Comentei com algumas pessoas e todos, no intuito de manter o otimismo em alta, diziam que poderia ser ilusão minha e tentavam manter-me calmo. Essa percepção foi me intrigando e estabeleci um teste próprio para ver se era algo da minha cabeça ou se realmente era real. A cama dos meus pais era em estilo colonial, com a cabeceira adornada com barras espaçadas entre uma e outra por uns 10 a 12 centímetros. Eu encaixava a nuca nas barras centrais, olhava para a frente e vinha com a mão direita num movimento de trás para frente até que eu a visse. Nesse momento eu marcava o lugar onde a mão aparecia. Justamente nas portas do armário embutido que havia naquela parede à minha direita. No segundo dia desse teste, constatei que não era ilusão minha. Eu realmente estava perdendo a visão. Minimamente,
mas estava. Pedi à minha irmã Angélica que ligasse para o médico e explicasse a ele o que estava acontecendo. Ela entrou em contato com a clínica e lhe disseram que eu ficasse calmo, pois estava tudo certo e que poderia ser apenas falta de costume, já que eu havia perdido 5% da área de visão, justamente nesse lado do campo visual, durante o processo cirúrgico. No outro dia, mais uma vez fiz o teste, e novamente, para meu desespero, percebi que estava demorando ainda mais para aparecer minha mão. Ela já não aparecia no mesmo lugar, dentre as portas do armário. Avisei minha família e disse que queria ir ao médico para realmente saber o que estava acontecendo. Marcamos uma consulta e fomos para São Paulo. Eu ficava muito tenso quando andava de carro, pois sabia que aqueles tranquinhos, aqueles solavancos, não eram bons para uma pessoa que havia operado a retina. Meu pai ou minha irmã dirigiam com bastante cuidado, mas era impossível escapar de todos os buracos e defeitos no asfalto. Fui para a clínica sabendo que algo de ruim estava por vir. Sabia que estava diferente, mesmo que todos dissessem que não era nada, que era impressão minha e que estava tudo bem. Ao chegar à clínica, Dona Cida veio ao meu encontro e perguntou o que havia acontecido. Expliquei rapidamente e ela me disse que o Dr. Sérgio mandou que ela dilatasse a minha pupila. Lá fomos nós para a famosa salinha escura. Quando entrei, vi umas 4 pessoas sentadas nos sofás e sentei-me ao lado de uma senhora. Quando a Dona Cida pôs o colírio no meu olho, virou-se para a senhora e perguntou: Dona Raquel, vamos colocar mais umas gotinhas? A senhora então respondeu: Ai, minha filha, será que ainda vai demorar muito? E completou: Eu tenho que estar no aeroporto dentro de 2 horas, no máximo. Entra na sala uma das secretárias e pergunta: Dona Raquel, qual é a sua data de nascimento? Ela responde: 17 de novembro de 1910. Não me contive e disse: A senhora é minha companheira de aniversário. Ela brincou e disse: Que data bonita você nasceu. E deu um discreto sorriso. Começamos a conversar e a tal Dona Raquel era nada mais, nada menos que a já então imortal Raquel de Queiroz. Fiquei entusiasmado com aquele inusitado encontro. Felicitei-a por seus trabalhos e também por ela ter sido a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Ela foi muito gentil e perguntou o que eu tinha no olho. Contei a ela sobre o meu caso e completei: Pretendo escrever um livro sobre esse período da minha vida. Ela disse: Que bom! Além de colega de aniversário, também serás colega na academia. Novamente aquele discreto sorriso enfeitou o seu rosto. Eu falei que ainda teria que comer muito arroz e feijão para chegar até onde ela estava, e rimos. Perguntei o que ela tinha na visão e ela me disse que era diabética e que estava fazendo um tratamento com o laser na retina. Nessa hora, a Dona Cida entrou para buscar a minha companheira de salinha e então ela pediu que a pessoa que a acompanhava para me entregar o endereço dela num papel e que eu a procurasse quando eu precisasse de alguma coisa. Eu agradeci e lhe desejei sorte. Ela retribuiu e saiu. Alguns minutos depois, a moça que a acompanhava veio até mim e me entregou um papel com o telefone e endereço dela no Rio de Janeiro. Infelizmente, esse foi o único contato que eu tive com uma das maiores escritoras brasileiras. O Dr. Sérgio me recebeu da mesma forma de sempre, mas deixou passar a sensação de que eu havia me precipitado em ir até lá. Mandou-me sentar na cadeira de exames, conectou os aparelhos que jogam a luz para dentro do olho, fez um exame de praxe e mandou-me encostar no aparelho que faz outro tipo de exame. Após uns 3 a 4 minutos, ele disse que estava tudo bem e que a retina estava no lugar. Disse que eu teria que me acostumar com essa perda de visão do lado direito e, com o passar do tempo, eu já nem notaria mais a diferença. Fiquei ali escutando o diagnóstico dele, num misto de alívio, de satisfação e de uma ponta de desconfiança. Afinal, eu não estava louco. Algo estava realmente diferente dos primeiros dias. Voltamos para o Guarujá e novamente o incômodo da viagem. Cada buraquinho me deixava nervoso, preocupado. Parecia que o meu instinto de sobrevivência estava ligado no máximo. Chegando à casa, fui direto para o repouso. Eu ainda estava tenso com aquela situação,
apesar de ter sido examinado e liberado pelo médico. Com isso, já havia passado 1 mês desde a cirurgia e eu me preparava para recomeçar minhas atividades profissionais na estamparia. Minha funcionária sabia fazer bastante coisa sem mim, mas ela não desenhava e muitos serviços estavam parados. Eu tinha ainda que resolver o trancamento da matrícula da Faculdade de Arquitetura, onde eu cursava o 4º semestre, mas tudo teria outro rumo. A trajetória de recuperação e superação do descolamento, há pouco mais de 1 mês, deu lugar a uma recaída brutal. Minha visão teve uma perda de todo o lado direito até quase o centro, onde focamos a visão central. Aquela perda, inicialmente quase imperceptível, deu lugar a uma brutal perda de visão em menos de 8 horas. Fui dormir enxergando e acordei praticamente cego. Chamei minha mãe, que estava na cozinha, cuja porta era quase em frente à porta do meu quarto, e disse: "Mãe, não estou enxergando quase nada." Ela ficou incrédula ali, parada na porta, e perguntou o que eu estava vendo. Respondi que estava enxergando apenas por uma faixa entre o meio da visão e a parte ao lado do nariz. Avisamos a todos e rapidamente marcamos uma consulta e fomos para São Paulo. Já no consultório, e após um rápido exame, veio a notícia que eu já esperava, mas que não queria escutar. O Henrique teve uma ruptura gigante na retina e terá que ser operado novamente e com urgência, disse o Dr. Sérgio. Questionado sobre o episódio da minha última visita, quando eu disse que algo estava diferente e ele respondeu que estava tudo certo, ele tentou explicar o inexplicável. Com poucas palavras, e em nenhum momento assumiu ou reconheceu que cometeu um erro médico no diagnóstico feito dias antes, naquele mesmo consultório. Estávamos ali em frente a uma sumidade na área da oftalmologia brasileira, numa situação de desespero, e o que realmente tinha importância naquele momento era encontrar uma solução para aquela tragédia. Apesar de toda a minha admiração e até mesmo certa devoção ao Dr. Sérgio, uma parte desabou ali mesmo. Naquele instante eu o respeitei, mas a minha vontade era de pegá-lo pelos colarinhos. Meus pensamentos foram interrompidos pela voz que sempre fora uma voz assertiva e forte, mas que agora deixava transparecer um tom de derrota, de fracasso. O Henrique será examinado por outro especialista. Ele vai precisar de uma técnica cirúrgica que eu não pratico ainda. Vou indicar o caso para o Dr. Hisashi Suzuki, que está utilizando uma técnica inovadora, usando o implante de gás para dar um suporte temporário, e que faz com que a retina fique no lugar, estabilizada. Eu sinto muito, mas não posso fazer mais nada, disse ele, sentado em sua poltrona atrás da mesa. E essa é a última imagem que guardo na memória daquele médico que anos atrás quase me fez seguir a carreira médica, dada a admiração que eu tinha por ele. Agora, entre nós dois, naquele pouco mais de 1 metro de distância, muita decepção, muita tristeza. Fomos então rumo ao consultório do Dr. Suzuki, que assim que abriu um encaixe na agenda, nos recebeu. Ele disse que já havia falado com o Dr. Sérgio e que já estava a par de toda a situação. Esse era um médico mais acessível, menos ídolo. Seu consultório era normal, nada suntuoso. Com sua calma tipicamente oriental, foi nos explicando tudo, e como seria a cirurgia e qual era a novidade de sua técnica, a qual havia trazido dos Estados Unidos, onde estavam conseguindo grande avanço e possibilitando a cura de casos tão graves como o meu. A única solução que se apresentava era o uso dessa nova técnica cirúrgica. Perguntado sobre as minhas chances, o Dr. Suzuki foi sincero. As chances não são muitas, mas vamos fazer o possível para salvar a sua visão, ou uma parte dela. Saímos dali em direção ao apartamento das tias Augusta e Helena, que já haviam sido avisadas de tudo o que estava acontecendo. O clima era condizente com um velório. Não havia como enfrentar essa nova situação com otimismo. Tudo estava mais para menos do que para mais. Um rápido intercâmbio de palavras com minhas tias e fui para o quarto onde teria que ficar o máximo do tempo com a cabeça imóvel para que a retina não descolasse ainda mais.
A essa altura, minha visão já era bem menor que a metade da área total de visão. Lá estava eu de volta àquele quarto. O barulho vindo da Barão de Campinas e as palavras do Dr. Sérgio e do Dr. Suzuki, ainda ecoando em minha cabeça, foram a tônica de um par de horas. Quando pedi para ficar sozinho, lembrei-me então de um fato ocorrido em fevereiro na Praia das Pitangueiras. Eu nadava muito bem, havia sido nadador de competições, tanto na piscina como travessias marítimas. Eu gostava de atravessar a arrebentação e nadar longe da multidão que invadia o Guarujá no verão. Foi numa dessas vezes que salvei a vida de 2 pessoas que estavam se afogando. Uma delas eu levei até a praia e a outra eu chamei um surfista que estava perto para ajudar. Quando cheguei à areia, acompanhei a moça até o posto do salva-vidas e a deixei lá. Ao retornar para o mar, vi um tremendo corre-corre e começou a juntar gente. Quando cheguei perto, vi que era o meu amigo Latrequia que estava se afogando. Voltei correndo para o posto e pedi que chamassem a ambulância. 5 minutos depois, ele foi levado para o hospital. Felizmente, não passou de um susto. Essa lembrança de ver pessoas à beira da morte, ver no rosto daquelas moças o pânico e o terror. Ver o Latrequia desfalecido e deitado na areia com aquela cor arroxeada. Aquelas lembranças da morte se somaram ao presente. Novamente me veio com força a ideia do suicídio, da morte com cara de fuga, com cara de jogar a toalha. Não queria mais viver se não fosse para viver enxergando. Até então eu nunca tinha externado isso a ninguém. Ninguém apoiaria uma atitude dessas. Eu sabia que as minhas chances eram poucas, mas me contentaria com qualquer coisa. Um mínimo de visão já seria abençoada. Foquei todas as minhas energias nessa ideia. Eu tinha que continuar enxergando. Já não importava como e nem quanto. O que me importava é que eu tinha que continuar enxergando. Faixa 8. A segunda cirurgia. Na manhã seguinte, 10 de maio, rumamos para o Hospital Santa Helena, onde o Dr. Suzuki realizava suas cirurgias. Não dava para deixar de comparar os hospitais Einstein e Santa Helena. A diferença era facilmente percebida. Na época, o Einstein era o que havia de mais avançado no país. Por sua vez, o Santa Helena, apesar de ser um hospital grande, era produto dos anos 50, 60. Mas o que importava de fato era a mão do médico. A mão dele é que tinha o poder de mudar o rumo da minha vida. Desta vez, estavam no hospital durante a cirurgia meus pais e meus irmãos. Novamente, enquanto eu era operado, eles foram para a capela do hospital rezar para Santa Luzia. Após 4 horas na mesa de operação, o médico se reuniu com eles e explicou que tinha recolocado a retina em seu lugar e que havia colocado o gás para que o mesmo inflasse o olho de forma que a retina ficasse impedida de descolar. Explicou que esse gás sairia naturalmente sem a necessidade de nova cirurgia e que eu tinha que manter a cabeça imóvel e deitado o tempo todo enquanto o gás permanecesse dentro do olho. Foram 10 dias de internação, deitado com a cabeça inclinada para a esquerda. Ao voltar da anestesia, eu estava grogue e extremamente enjoado. Acabei por vomitar várias vezes e isso não era nada bom. Ao vomitar, eu forçava muito a cabeça e a musculatura do pescoço. Tive muito medo. O tempo não passava, as horas pareciam sofrer de dilatação. As noites eram intermináveis, o corpo e a mente estavam em frangalhos. Nesses dias, foram várias as visitas que foram me levar um alento, oferecer alguma ajuda, ou até mesmo revezar com minha mãe e irmã na tarefa de fazer-me companhia. Com o olho ainda muito inchado, sensível e com o tampão protetor, eu quase não tinha percepção de luz. Quando as enfermeiras vinham para pingar colírio, com muito sofrimento, eu abri o olho, percebi alguma luz, mas nenhuma imagem. Essa agonia de não estar enxergando foi dia a dia me consumindo. Enquanto isso, tios, tias, primos, primas, outros parentes e amigos iam passando por lá para visitar-me. Um dia, talvez no 5º ou 6º dia, alguém bateu na porta e chamou por minha irmã.
Minutos depois, ela veio me perguntar se eu permitiria a entrada de pessoas que visitavam os doentes para rezar, ou melhor, orar por eles, já que eram evangélicos. Pensei um pouco, pois não acreditava em religião nenhuma, mesmo tendo sido um católico praticante até os 15, 16 anos. A partir de então, passei a ter muitas reservas quanto às religiões. Mas ali, naquela hora, não vi nada demais em permitir a entrada deles. Se não fizesse bem, mal também não faria. Mas avisei minha irmã que não queria ser convertido ou ter que ficar representando nada. Se eles quisessem orar, que o fizessem, mas que soubessem que eu não era religioso. E assim foi feito. 3 pessoas entraram no quarto e fizeram as orações. Recomendaram que tivéssemos fé em Jesus e coisa e tal. Agradecemos e eles saíram. Isso veio a se repetir com o padre que ficava de plantão na capela do hospital e também com pessoas da igreja messiânica, a pedido da minha prima Valquíria. Essa prima morava em São Paulo e os messiânicos foram me visitar por 2 vezes para fazerem uma aplicação de jorei, que, segundo eles, ajudaria meu corpo a ganhar e ativar boas energias para que meus órgãos trabalhassem melhor. Como estava para ter alta do hospital, pedi a meus pais que não retornassem ao apartamento das minhas tias. Não era por elas, mas pelo barulho e o desconforto que ele me causava. Eles conseguiram alugar um apartamento próximo à Bela Vista, que pertencia a uma família do Guarujá. Nos instalamos no pequeno apartamento, e eu ainda estava sem enxergar, pois usava um tampão e gaze cobrindo toda a área do olho. Teria que ficar ali até o dia do exame, dali a 1 semana. Nessa semana, a minha mãe era a minha única companhia durante a maior parte do tempo. Meu pai ainda era zelador e meus irmãos trabalhavam e não podiam ficar tanto tempo ausentes. Minha mãe era proprietária de uma boutique no centrinho do Guarujá e, na ausência dela, minhas irmãs, tias e primas ajudavam a manter a loja funcionando. Ela ficava comigo e fazia tudo. Cozinhava, lavava, saía para ir até a padaria e comprar as coisas para as refeições. Durante algumas dessas saídas eu ficava sozinho e comecei a escutar ruídos estranhos. E isso começou a me intrigar. Falava com minha mãe sobre esses barulhinhos e ela dizia que deviam ser da janela ou a madeira estalando e desconversava. Os dias foram passando e eu ficava cada vez mais intrigado com aquilo e comecei a pressionar minha mãe e minha irmã, que tinha vindo para me levar ao médico. Foi então que elas me contaram que, na verdade, aquele apartamento tinha sido alugado de uma pessoa amiga lá de Guarujá, cujo pai e proprietário do apartamento havia falecido há menos de 1 mês. Nessa hora eu quase infartei. Briguei com elas, fiquei puto da vida. Como que vocês me deixam aqui sozinho, ainda mais quando eu digo que estou escutando coisas? Elas tentaram se defender, mas não tinham perdão. Falei que era uma sacanagem comigo, que estava ali sem enxergar e sofrendo. Confesso que aumentei a dose de indignação para evitar que ficassem me enganando em outras coisas que pudessem vir a acontecer. Mais tarde acabamos rindo muito da situação. Apesar de ter ficado para sempre a incógnita, aqueles barulhos foram ou não visitas do ex-proprietário. Como naquele dia mesmo teríamos que ir ao consultório do Dr. Suzuki, fizemos as malas, pois dependendo do que ele dissesse sobre continuar ou não em São Paulo, naquele apartamento eu não dormiria mais, nem que chovessem canivetes. Faixa 9. A hora da verdade. Era chegada a hora da verdade. Fomos para o consultório do Dr. Suzuki. Eu estava apenas enxergando pelas bordas do olho e sem definição alguma. Era apenas uma área de luz e quando passava um vulto eu percebia, mas não identificava nada. Havia ainda a tal presença do gás e isso fez com que eu acreditasse que ainda haveria uma mudança para melhor na minha visão. Entramos na sala do Dr. Suzuki, eu, minha mãe e Angélica, minha irmã. Fui conduzido até a cadeira para ter o olho examinado. Bastaram 2 a 3 minutos para que o Dr. Suzuki começasse a tentar explicar minha situação. Perguntou se eu queria sair para que ele falasse com minha irmã e minha mãe, e eu disse que não, que eu ficaria e que ele podia falar tudo a respeito do resultado da cirurgia.
Então, depois de um breve silêncio, ele falou: Olha, infelizmente, a cirurgia não teve sucesso e a sua retina não está colada no lugar. Minha mãe perguntou o que teria que fazer agora e ele respondeu: Infelizmente, o Henrique não vai mais voltar a enxergar. Não há mais nada que possa ser feito. E completou: Agora ele terá que aprender a viver com essa nova condição. Já com a voz chorosa, tanto minha mãe quanto minha irmã tentavam argumentar com o Dr. Suzuki, que também acabou perdendo o controle e a frieza tão característica dos orientais, e também chorou, emocionado com aquela cena. Eu ali sentado, não falava nada, e meus pensamentos foram interrompidos pela voz do Dr. Suzuki. Henrique, você não vai falar nada? Mais alguns segundos de silêncio e eu lhe respondi: Se não há mais nada a ser feito, o que é que eu posso lhe falar? Nesse momento, minha mãe e minha irmã me abraçaram chorando, e aí nasceu em mim, naquele momento, uma força que fez tornar-me um gigante muito maior que o meu 1,95 m. Uma força tão poderosa que eu disse a elas que ficassem calmas, que eu iria superar aquela situação e que eu estava bem apesar de tudo. Trocamos mais algumas palavras com o Dr. Suzuki, que se prontificou a conseguir os nomes das instituições existentes que reeducavam pessoas que perdem a visão. Também falou sobre outras coisas, as quais nem lembro exatamente. Meus pensamentos estavam longe dali. Despedimos-nos do médico e foi a última vez que estivemos com ele. Já no carro, eu pedi a elas que ficassem calmas e que estava bem, e elas prometiam que fariam algo para mudar aquela situação. Passamos pelo apartamento do Fantasminha para pegarmos algumas coisas que haviam ficado lá e voltamos para o Guarujá. No caminho, prometi a elas que iria ser forte e que iria me ocupar e aprender coisas novas, como tocar violão, aprender outros idiomas e outras atividades que uma pessoa cega pode desenvolver e ter uma vida mais normal possível. Faixa 10. Dias intensos. A chegada foi como se esperava. A casa cheia de tristeza e de familiares desolados. Meus tios Tino e Vitor choravam e estavam revoltados. Queriam matar os médicos, não aceitavam aquela situação. Aquela força que nasceu no consultório do Dr. Suzuki emanava energia e, dentro da medida do possível, fui acalmando as pessoas, não mostrando fragilidade e nem revolta. Estava estranhamente calmo, racional e esperançoso de um porvir melhor. Meu pai estava muito emocionado. Segurou a minha cabeça com as duas mãos e encostou a sua testa na minha e pressionou fortemente. A voz dele estava embargada, mas ele não precisava falar nada. Eu sabia exatamente o que ele estava sentindo. A partir daquele dia, um período muito fora do normal aconteceria na minha vida. Absolutamente diferente de tudo o que eu já havia vivido, visto e ouvido. Não por eu estar sem enxergar, mas sim pela absurda variedade de emoções, sentimentos, possibilidades e esperanças que me envolviam. Começou então uma mobilização impressionante na família, nos amigos e até mesmo por pessoas desconhecidas e em várias partes do Brasil e exterior. Todos queriam ajudar a encontrar uma solução que devolvesse minha visão. Da minha parte, toda aquela energia me fez ficar altivo, forte, tanto emocional como fisicamente. Não me entreguei. Não iria pensar em suicídio como havia pensado antes. Haveria de enfrentar aquela situação e dar a volta por cima. A ajuda, as opiniões, os palpites vinham de todos os lados, de todos os credos, de todas as raças. Era uma mobilização que crescia dia a dia. Inconformados com os resultados das cirurgias, alguns condôminos do prédio onde meu pai era zelador formaram um grupo e questionaram os principais médicos de São Paulo. Todos os professores de oftalmologia da Faculdade de Medicina da USP já conheciam o meu caso e as respostas eram sempre as mesmas. Não há o que possa ser feito no caso do Henrique.
Durante mais de 15 anos, meu pai fora zelador de um edifício no Guarujá chamado Edifício Guaibê, e foi nesse lugar que cresci. Vivi lá dos 8 aos 21 anos. Nesse prédio passavam as férias de verão, de inverno e feriados prolongados várias famílias paulistanas, em sua maioria de grandes empresários. Algumas dessas famílias tinham muita consideração pelo meu pai e pela nossa família. Eu e meus irmãos éramos amigos dos filhos delas e frequentávamos os apartamentos delas. Daí nasceram grandes amizades e afinidades. Essa era uma das possibilidades daqueles que tentavam uma solução médica: reabrir meu caso. Mesmo que para isso eu tivesse que tentar um tratamento no exterior, como foi cogitado por Dona Mira Cajan. Dona Mira foi uma das principais articuladoras desse movimento que incluía outras famílias. Por sua vez, outras pessoas tentavam contato com médicos cariocas, mineiros, do interior de São Paulo, mas quando se dizia que eu havia sido paciente do Dr. Sérgio Cunha, a resposta era sempre a mesma. Se o Dr. Sérgio já fez o que tinha que ser feito, eu não preciso nem ver o Henrique, pois eu fui aluno do Dr. Sérgio. Com isso, a possibilidade de buscar uma solução no Brasil foi diminuindo até tornar-se nula. Outras pessoas me visitavam e traziam notícias de pacientes que foram operados espiritualmente, e essa possibilidade foi, cada vez mais, ganhando corpo. Eu estava na dúvida se queria ser operado dessa forma. Acabei cedendo e, através da minha irmã, foi feito um contato com um centro espírita de Recife, onde um médico desencarnado fazia operações espirituais. Tudo foi feito através de cartas e telefonemas, e assim foi marcado dia e hora para que eu estivesse pronto e preparado para a cirurgia. Naquele momento eu estava disposto a tentar todas as possibilidades. Recebi visita de messiânicos, evangélicos, católicos, judeus, espíritas, e somava todas essas energias a favor da minha recuperação. Os dias foram passando e meu dia ganhou uma nova dinâmica. Como eu já não tinha mais tempo para mim, pois praticamente sempre tinha alguém me fazendo uma visita ou companhia, passei a usar a noite para trabalhar o meu eu. Era durante a noite que eu organizava meus pensamentos e me energizava, visando atrair todas as energias positivas que estavam sendo dirigidas a mim. Fechava os olhos e mentalizava células trabalhando na minha retina, alisando-a, colando-a, consertando-a. Imaginava que essas células reparadoras fossem graficamente parecidas com os Smurfs. Isso facilitava a imaginação e era como dirigir um imenso set de filmagens. Como eu conhecia o funcionamento do olho humano no seu interior, eu me trasladava para dentro dele e coordenava mentalmente as células animadas para que consertassem a retina. Fazia isso diariamente e várias vezes. Nessas noites comigo mesmo, eu também chorava. Chorava sozinho, sem testemunhas. Não queria que me vissem chorando. E aquele choro não era de desespero e nem de fraqueza. Eu chorava pelos meus pais, por estar causando tanta tristeza para eles. Eu me colocava no papel deles e imaginava o sofrimento que eles estavam passando em ver um filho, aos 22 anos, ficar cego para sempre. Chorava bem quietinho. A campanha para eu ser tratado nos Estados Unidos parecia cada vez mais uma real possibilidade, o que nos deu uma nova esperança. Os médicos acionados por Dona Mira, Celso Antônio de Carvalho e John Elal Jr., formado nos Estados Unidos, foram os responsáveis por essa porta que se abria. Renascia a esperança de que algo ainda pudesse ser tentado. Com essa nova possibilidade de um tratamento no exterior, Dona Mira, ciente de que nossas possibilidades econômicas não seriam suficientes para esse projeto, se encarregou de fazer uma coleta. A ideia era a de arrecadar junto às outras famílias que haviam se solidarizado com a minha situação uma quantia em dólares para viabilizar a viagem aos Estados Unidos. Várias pessoas doaram e outras emprestaram valores que eram, na sua grande maioria, entre 500 e 1.000 dólares. Além das famílias do edifício Guaibê, amigos nossos do Guarujá também participaram dessa coleta. Graças a essas pessoas, tornou-se possível continuar sonhando.
Já havia passado quase 20 dias desde a última consulta com o Dr. Suzuki e a esperança estava em alta. Todos estavam mobilizados, fosse do jeito que fosse. Chegou então a noite marcada em que eu seria operado espiritualmente. Na hora exata, lá estava eu deitado numa cama com lençóis brancos, vestindo apenas uma cueca branca. Antes, porém, tomei banho e, ao final do banho normal, joguei uma água com pétalas de rosas que caiu desde a cabeça até os meus pés. Ao lado da minha cama havia água em um copo e velas acesas. Eu me concentrei e fiquei imóvel ali durante cerca de 2 horas. Confesso que acabei sentindo durante 2 vezes uma fina dor no olho, parecendo uma agulhada. Tive essa mesma sensação na barriga. Depois que acabou, e as pessoas que estavam em casa naquela noite entraram no quarto, vim a saber de um fato impressionante. Segundo eles, minha tia Ruth havia entrado no quarto para assistir à cirurgia e que, a meu lado, além dos espíritos que estavam me operando, estava presente minha tia Nita, irmã do meu pai, morta há menos de 4 anos. Essa minha tia, quando viva, morava no Guarujá e eu costumava dar umas escapadas até a casa dela à tarde para tomar um cafezinho. Ela era viúva e adorava quando eu ia à sua casa e sempre me perguntava: "Sua mãe e seu pai sabem que você veio aqui?" Eu respondia: "Não, né, tia? Eu vim escondido. A senhora sabe que a minha mãe não gosta que eu venha de bicicleta para cá." Ela achava graça e pedia para que eu os avisasse da próxima vez e falava para eu ter muito cuidado ao atravessar a estrada. Então lá ia ela para a cozinha fazer um cafezinho para mim, bem fraquinho e com bastante açúcar. Ao saber desse relato da tia Ruth, levei um baita susto, mas acabei somando isso à minha causa. Afinal, se realmente tudo aquilo fosse como os seguidores do espiritismo diziam ser, a presença da minha querida tia Nita era extremamente alentadora. Se ela estava ali, era para ajudar a salvar a minha visão. No dia seguinte, veio a notícia de que alguns médicos haviam chegado a um consenso. Eu poderia tentar uma opinião nos Estados Unidos, na cidade de Miami, contrariando assim a opinião de outros médicos que achavam melhor eu usar o dinheiro arrecadado para receber uma reeducação para pessoas que perdem a visão e não gastar em uma viagem onde eu encontraria a mesma resposta que eu já tinha no Brasil. As correntes de orações, novenas e outras atividades religiosas não paravam, e nos 10 últimos dias de junho foi intensa a mobilização. Eu tinha sido operado espiritualmente, a viagem foi marcada para o dia 28 e diariamente as pessoas traziam o conforto da fé, de esperança e de crença na minha cura. Numa noite, enquanto o pessoal fazia um lanche na cozinha, minha prima Rosana estava conversando comigo no quarto e me perguntou: "Henrique, como é que você está enxergando?" Eu respondi: "Rosana, sabe quando você vem descendo a serra e está um dia de neblina forte e os para-brisas do carro estão respingados com gotas de chuva?" "Sim", respondeu ela. "Pois é assim que eu estou enxergando. Embaçado e irregular, sem definição de nada, apenas da claridade." Mais tarde, a Angélica me entregou uma carta. Perguntei quem havia mandado. Ela me disse que era da Universidade Federal da Paraíba. Então pedi que ela lesse para mim. Daquelas 6 universidades que eu estava tentando a transferência, até então apenas a de Santa Catarina e a de São Paulo haviam respondido, e as 2 negaram o pedido. Mas a resposta da Federal da Paraíba era positiva. Eles haviam aceitado o meu pedido de transferência. Mas era tarde demais. Nessa semana, em uma daquelas tardes de outono, alguém bate na porta do meu quarto e uma voz calma e conhecida diz: "Boa tarde, posso entrar?" Era meu tio Rick, irmão do meu pai. "Claro, tio, entra aí", disse eu, já abrindo um sorriso. Meu tio era uma pessoa boníssima. Já passado dos 70 anos, mas aparentava mais devido a uma série de problemas havidos com cirurgias mal-sucedidas. Ele era extremamente humilde, simples e transmitia uma serenidade única. Apesar da sua aparência papal, ele sempre tinha umas piadinhas de salão para me contar. Desde criancinha eu me acostumei com sua figura.
Usava sempre um paletó, camisa social e um chapéu, o qual eu sempre colocava na cabeça enquanto ele nos visitava. Com a simplicidade e a amabilidade de sempre, tio Rick veio me desejar uma boa viagem e muita sorte em tudo. Antes de se despedir, me entregou um pequeno pedaço de papel que foi recortado de um saquinho de pão. Abraçou-me e foi embora. Mais tarde perguntei para minha mãe o que estava escrito naquele pedacinho de papel e entreguei a ela, que leu: "A fé é santa." Senti um nó na garganta e meus olhos se encheram de lágrimas. Os dias foram passando e a casa parecia um local de romaria. De todos os lugares do Brasil chegavam mensagens e orações. No dia anterior ao embarque, recebi a visita da Verinha e depois a Rose. A Verinha me levou um pavê de sonho de valsa, parecia até o último pedido de um condenado. Ela sabia que eu adorava aquele doce e fez um especialmente para mim. A Verinha tinha sido namorada do Cri-Cri e estávamos sempre em contato. Para retribuir o pavê, pedi a ela que abrisse a porta do meu armário e abrisse a última gaveta e pegasse bem lá no fundo um tubinho. Ela achou e falou: "É o lança?" Respondi que sim e falei: "Quer para você?" "Sério?" respondeu ela. "Claro, né? É presente. Não é uma boa troca? Um pavê por um lança?" Depois demos risada e ela falou: "Ah, você é louco." Falei para ela que aquele era a sobra do carnaval e eu não podia mais ficar com ele em casa. Falei para ela colocá-lo por dentro do cano da meia e assim ninguém perceberia nada. Depois disso, nos abraçamos e ela me desejou toda a sorte do mundo e disse que estaria rezando por mim. Logo depois da saída da Verinha, toca a campainha. Em seguida, minha avó veio me avisar que tinha uma amiga minha que queria me ver. Era a Rose, uma garota de olhos verdes encantadores, por quem eu sentia um algo a mais. A chegada dela por si só já era positiva, e nesse dia ela contou uma coisa que me marcou profundamente. "Henrique, ontem à noite, na hora em que eu fui dormir, a Renata se ajoelhou ao lado da cama dela e começou a rezar e pedir para Deus para ele te curar e você voltar a enxergar." Aquilo me deixou sem chão. Renata era a irmã mais nova da Rose e tinha na época uns 9 anos. Era um anjinho e tinha os mesmos lindos olhos verdes de Rose. Era impressionante a força que eu sentia ao saber dessa e de outras notícias. Pessoas que eu jamais havia conhecido faziam promessas pela minha cura e recuperação. Esses últimos 10 dias antes do embarque para os Estados Unidos também foram marcados por outro fato inesquecível. Os sonhos mais incríveis da minha vida aconteceram nesse período. Assim como a noite me trazia a solidão necessária para que eu tivesse meu tempo de relaxamento, a noite também me trazia a chance de sonhar. E aqueles sonhos eram impressionantes. Eram a possibilidade de me libertar da escuridão da cegueira. Neles eu enxergava normalmente e fazia tudo como sempre havia feito na vida. 2 sonhos se destacaram dos demais, tamanho foi o realismo com que eles apresentaram. Em um deles, uma pessoa me perseguiu e quando houve um confronto corporal entre nós, essa pessoa, que era um homem que eu não vi o rosto, puxou uma arma e começou a atirar. Então caí e tentei fugir do alcance das balas disparadas a queima-roupa e senti que havia morrido. Mas era apenas uma forma de enganar meu agressor, que também pensou que eu estava morto e foi embora. Ressuscitei e me levantei. Foi muito mágico aquilo. Sentir que estava morto, fora do meu corpo, e depois retornar a ele. No outro sonho, eu apareci do nada, em pé, em um penhasco tipo falésia. Neste penhasco, eu me encontrava de costas para o rochedo e com espaço suficiente apenas para os meus pés. E eu não tinha saída, não tinha solução, a não ser saltar e voar. Algo me dizia: "Salte e voe." E eu saltei. E então voei, voei, voei. Assustei-me com essa possibilidade de voar. Eu estava voando e indo para onde eu queria ir. Olhando para baixo, reconheci a praia das Pitangueiras ao longe e fui até lá. Pousei tranquilamente naquelas areias tão minhas, tão parte da minha vida.
Aquele voo era liberdade pura, a sensação de estar enxergando novamente.